Bom, gente, meu nome é José Maria, né? Sou da casa aí já há algum tempo, já perdi a noção dos anos, então eu não sei falar se são 15 anos, 20 anos ou 25 já. Depois do 5º ano, a gente passa um período probatório, né? Então esse treinamento que a gente faz 1, 2, 3 anos, depois começa a ingressar nas salas para fazer os nossos trabalhos mediúnicos. A partir do 5º ano a gente já perde a noção do tempo, né? Mas a gente não perde a noção da nossa capacidade de entendimento, de servir e de aprender continuamente. Então hoje a ideia é trazer um tema, quando o Herbert me pediu, eu sugeri o tema, mas o texto seria Brilha a Vossa Luz. E a partir daí, nós estamos trabalhando em casa o que seria essa condição. E a primeira coisa que apareceu foi a relação de Mateus, né? E ali Mateus era um dos escreventes de Cristo, né? Tá certo? Ele traz muitas das suas, através dos seus textos, né? Ele traz o Sermão da Montanha. E dentro do Sermão da Montanha, Cristo fala tantas coisas ali, e uma das coisas que ele expôs ali claramente foi a questão da luminosidade de cada um, né? Só que essa luminosidade, ela vem de encontro não à nossa divindade quando nascidos, tá certo? Mas ao crescimento espiritual e nosso processo evolutivo. Deus, no início, nos deu a condição de sermos filhos, de sermos nascidos à sua feição, à sua intimidade, mas cabia a cada um de nós o processo do desenvolvimento da luminosidade. E lá no plano espiritual, nós somos diferenciados e conhecidos não pela nossa vestimenta carnal, mas pela nossa luminosidade. Tá certo? Então, nesse aspecto, eu tentei trazer essa vinculação da criação do ser e também, conjuntamente, fazendo um paralelo da criação do mundo, Terra, que é o mundo que a gente habita. Sejamos oriundos daqui ou sejamos degradados de outros mundos. Tá certo? Então, o nosso planeta Terra, ele serve, né, de vaso, como o Herbert colocou ali, para todos nós há milênios. Mas já serviu para outros, né, outros degradados, outros espíritos, né, de outros planetas, de outras estrelas. Tá certo? Então, cabe a nós esse desenvolvimento pessoal, micro, com o desenvolvimento do macro, sociedade, planeta Terra. Ok? Então, está tudo vinculado, está tudo ligado. Assim como a gente tem 2 planos, céu e terra, nós temos 2 planos, material e espiritual. Então, vou tentar fazer, né, o purrir desse processo todo para ver se a gente chega a alguma conclusão lá no final. Tá bom? Ó, iniciamos nossos trabalhos, então, falamos da formação dos mundos. Kardec traz para a gente, lá no capítulo 3, que a formação dos mundos era por condensação da matéria cósmica. Ponto. Os espíritos, quando ditaram para ele, diante das suas perguntas sobre a origem do mundo, e aí nós estamos falando não só do mundo Terra, mas de todo o universo, os espíritos ditaram, pela condensação da matéria cósmica. Ponto final. E não se deu mais condições a Kardec para extrair
outros questionamentos, né? É quando eles colocam que seria muito difícil para a gente entender essa condensação da matéria e os pormenores de como foram feitas essas interligações para a criação da atmosfera, para a criação dos rios, dos seres vivos e assim vai, né? Bom, então a gente, de certa forma, nós temos que pensar como que a gente chega, então, se no Espiritismo fala que ele deve ser alicerçado pela ciência, a ciência nos fornece dados para a conclusão das formações, né, geológicas, das formações da criação dos seres, do desenvolvimento dos seres, das mutações e assim vai. Então a ciência é uma ferramenta que nos sustenta em muitas coisas ligadas às religiões, à doutrina espírita. Através da ciência, dos métodos de datação de rochas, e de estudo de meteoritos, eles estimavam que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões anos de existência. Dá para a gente dimensionar isso? Jesus, quando aqui esteve como o arquiteto para a elaboração, junto com outros co-criadores do universo, baseando que ele estaria colocando no planeta Terra todo o arcabouço de conhecimento para que aqui a gente obtivesse o início da vida. Assim também foi em outras esferas. Um exemplo muito próximo: Capela. Os degredados de Capela aqui chegaram, mas na distribuição das castas, na distribuição das raças, né, alguns já tinham conhecimento do Deus, alguns já tinham conhecimento de ciências bélicas, de ciências da agricultura, ok? E Jesus já fazia parte desse universo de construção. Se o planeta então tem 4,5 bilhões de anos, e Jesus era um arquiteto já de alta capacidade, qual que é a idade de Cristo? Só para a gente dimensionar, tá? Então nós estamos falando de cifras incalculáveis, inimagináveis por nós. Os primeiros seres vivos que surgiram no planeta Terra são datados de 3,5 bilhões de anos. Eram chamados procariontes. Procariontes eram seres diminutos, quase microscópicos, sem núcleo. O que quer dizer o núcleo? O núcleo é a ferramenta principal de uma célula. No nosso corpo existem milhões de células. Cada célula tem um núcleo. Cada célula trabalha independente do meu espírito, do meu corpo físico. Ok? Então, naquela época, o primeiro ser vivo não tinha núcleo. Era como se fosse uma massa viva que tivesse um tempo de início e um tempo final. Respirava, trocava ali alguns elementos com o meio ambiente e ali vivia. Então vamos lá. Planeta Terra, 4,5 bilhões de anos. Cristo anterior a isso, e o primeiro ser vivo, 1 bilhão de anos após o nascimento do planeta. Cristo, então, trabalhou juntamente com os co-criadores pela ciência que nos alicerça durante 1 bilhão de anos. Dá para imaginar?
Dá para fazer esses cálculos? Ok? Então, é o que a gente vem trazendo. Cristo é o nosso exemplo, que a gente conhece há 2025 anos. Ok? 2000 anos de labuta, estudando, trabalhando todos os evangelhos, sejam eles os evangelhos cristãos, falando aqui dos evangelhos que em alguma passagem cita Cristo, um dos Cristos que aqui esteve, um dos Cristos que existem no universo do divino. Ok? Cristo não é só um. A gente o conhece como Jesus Cristo aqui, mas nós temos vários outros planetas, várias outras galáxias, vários outros universos, com também vários outros desenvolvimentos, tá certo? Então Cristo é a nossa figura de estirpe, a figura mais alta, a excelsa de tudo que a gente conhece. Então Cristo, como arquiteto, como organizador, nos traz essa mensagem: o Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Resta para nós, seguidores de Cristo, filhos do Altíssimo, irmãos de Cristo, sermos também trabalhadores. Então, um convite ao trabalho. Trabalho, uma lei natural. Sem ela, não desenvolvemos. Sem ela, não evoluímos. Ok? Trazendo então um paralelo, já que o planeta levou 1 bilhão de anos para abraçar o primeiro ser vivo. Nesse meio tempo foram feitos o quê? Arranjos, rearranjos de ligações, de elementos químicos, proporcionando a nível de luz, a nível de água, a nível de vegetação, a nível de ligações atômicas, de fusões de átomos, de união de moléculas, darem as condições iniciais para que pudesse algo acontecer. Tem alguém que é professor de ciências aqui? Se eu estiver falando alguma coisa errada, me ajudem, tá? Então, nesse sentido, assim também como o planeta evoluiu e pela ciência teve as eras geológicas, as eras glaciais, tá certo? Desaparecimento de animais, desaparecimento de espécies animais, de espécies vegetais, assim também o homem veio no processo evolutivo, tá certo? Então, trazendo isso pela ciência, tá? Trazendo então a evolução na escala evolutiva do homem. Vamos começar lá, entre 2 e 4 milhões de anos atrás. Nós falamos num planeta de 4,5 bilhões de anos. O primeiro ser vivo, 3,5 bilhões de anos. E na escala evolutiva do homem, de 2 a 4 milhões de anos. Então, há um hiato, há uma defasagem muito grande. Ok? O primeiro, Australopithecus, viveram na África nesse período. Depois, adquiriram habilidades com ferramentas, era o chamado Homo habilis. 2,5 milhões de anos. Depois, o Homo erectus surgiram há mais ou menos 2 milhões de anos e foram os primeiros a fazer o processo migratório, saíram da África para a Ásia e Europa. E ali começaram o controle do fogo. Esse controle do fogo é um marco no processo evolutivo do homem. Por quê? Frio, mudanças alimentares, proteção de lares, proteção de casas, proteções de ambientes, para afastar animais ferozes. Então, o fogo é um mecanismo de evolução.
Depois, o Homo neandertalensis habitava a Europa e a Ásia há mais ou menos 400 mil anos. Comportamentos complexos como o enterro dos mortos e também o uso de adornos. Então, começa ali um processo também cognitivo e cultural. Saímos da massa disforme, amórfica, ignorante, sem nada, para começar a atingir processos de sensações, processos de sentimento. O homem no início matava os animais para comer, arrancava as plantas naquilo que eram passíveis de alimentar. O primeiro, australopithecus, era basicamente vegetariano. E chegamos então a 300 mil anos atrás no Homo sapiens, que é o nosso processo atual. Então, datada pela ciência, nós aqui hoje somos em processo evolutivo aqui, mas com um processo de vida datado de mais ou menos 300 mil anos, teoricamente. Ok? Então, convido vocês para analisarem isso aqui. Lá em cima, Deus, idade. Se a gente atribuir Deus como um ente físico, idade, podemos definir. Cristo, se ele já era o gerente da casa chamada Terra, 4,5 bilhões, e já era de alto escalão, e a gente tem 300 mil anos, idade de Cristo também da gente aquilatar. Vem a raça hominídea de 2 a 4 milhões de anos. Nós, em torno do processo evolutivo, em torno de 300 mil anos. Isso aqui, gente, é só para a gente fazer um freio nos nossos ímpetos de urgência e emergência, nas nossas vontades imperativas de querer que todo o processo nosso fosse de agora. Se levamos tanto tempo para nascer, por que a urgência de morrer? Por que a urgência de sermos transferidos para outras esferas? Gente, eu vou fazer um convite a 2 pessoas que eu tenho perto do meu coração. Estão lá atrás e elas vão vir sentar aqui na frente, pertinho de mim. São 2 amigas que eu fiz no último ano, mas que eu trago no coração como irmãs, de vida. Então, nesse sentido, gente, amanhã eu sei que eu vou levar na cabeça, mas olha só, nesse sentido, para que a urgência e a emergência da gente ter tudo para não ter? Se o nosso processo de crescimento e evolução foi sempre de modo increscendo, de modo contínuo, nada obtuso, nada agudo. Então, o convite que fica sempre é usar do arbítrio, e o arbítrio passa pelo crivo da consciência, e a consciência passa pelo crivo racional, intelectivo, emocional. Tudo que é feito na explosão do ser, tudo que é feito na densidade do ato sem pensar, nos leva a talvez resultados não tão adequados. Então reflitam muito, Esse é o chamado. O mapa está aqui. Deus, Cristo, planeta,
homem. E a partir daí, a nossa geração vai estar nessa esfera crística em algum dia de nossas vidas. Por que a gente fala isso? Cristo lá atrás já trouxe isso, eu já falei, em várias vezes que aqui vi. É um norte que eu tenho para mim. Cristo já nos falou lá atrás: sois deuses, fareis o que eu faço e muito mais. E ele já dizia lá para os apóstolos: se vocês tivessem a fé de um grão de mostarda, fariam obras inimagináveis, transportariam montanhas, curariam doenças, tirariam o processo da subjugação, o processo da mistificação, fariam uma limpeza da alma em cada ser. Então é um convite nosso, para todos nós que aqui estivemos já no início pela escala evolutiva da ciência, nos designando que nós hoje, nesse aspecto que pensa, que fala, que ouve, 300 mil anos, isso é um piscar de olhos na existência. Isso não é nada, é uma poeira cósmica, é um sopro. Agora, para falar de Cristo, mais de 4,5 bilhões de anos, eu não tenho autorização nenhuma, eu não tenho nem a condição moral para beijar os pés de um dos senhores co-criadores de nosso planeta. Vamos lá. E assim chegamos. O brilho de luz no mundo. Fomos criados. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz, faça a vossa luz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Está lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, e ali está muito mais coisas: a apreciação do ser, a apreciação da vida, a apreciação da redenção do Espírito. Aqui, nesse ponto, nós somos criados da massa que não tinha nada, alimentada pelo princípio inteligente. Deus soprou, Deus mexeu na massa cósmica, Deus nos vida, e a partir daí deixou a cada um, através das suas obras, fazer o brilho de luz existente em nós. Aí, gente, trazendo esse pedacinho ali de Mateus, desse bate-papo todo que nós fizemos, eu vou trazer a Gênesis, no capítulo 1, versículo de 1 a 5. É aquele paralelo que eu quis falar para vocês, entre a criação do mundo e a criação do ser. Os dois estão acoplados, os dois são a mesma coisa, os dois são o mesmo terreno, o mesmo vaso que o Herbert trouxe na leitura aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. A partir desse ponto aqui, nós vamos esmiuçar frase por frase, e aí nós vamos tentar esse paralelo com a criação do ser espiritual, ok? Fazendo todo esse trabalho. Quem quiser questionar, pode questionar, perguntar, sintam-se à vontade, ok? Vamos lá. No princípio,
criou Deus os céus e a terra. A criação do planeta. O planeta não existia, uma condensação da matéria. A partir dessa condensação da matéria cósmica, Cristo, com seus outros arquitetos, a sua equipe de engenheiros siderais, de arquitetos siderais, começa a montagem do quebra-cabeça. Atmosfera, ar respirável, energia, luz, água, tudo isso através de modificação do divino, pelo atributo do divino, pela vontade do Pai, através de matéria existente, começa a transformação dessas matérias, e a partir daí cria-se oportunidades para aqueles seres microscópicos, procariontes e outros, transformarem também o meio, propiciando então fusões, união de moléculas, junções de átomos, criando possibilidades de nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, formando nossa atmosfera respirável, nossa água bebível, nosso alimento de carbono digerível, ok? E ao mesmo tempo, quando a gente fala da criação, Deus criou os céus e a terra, dois níveis, vamos colocar assim: terra plana, céu, um outro nível. Terra, o que nós sentimos, pisamos, pegamos, nossa vida corporal. Naquele princípio, ninguém tinha noção do processo espiritual, mas foi dada a oportunidade da contemplação dos céus. Os capelinos, aqueles que ficavam vendo as estrelas, sonhando um dia voltar ao seu habitat natural, à sua casa primeira. Então nós somos criados, o mundo foi criado em dois níveis: terra, mundo concreto; céu, o mundo almejado. Cristo já trouxe para a gente lá atrás: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é terreno, a minha vida não é terrena. Eu aqui estou, sim, mas a minha vida é espiritual, porque o corpo morre, o espírito permanece. Então, como eu posso ser um ser destinado a este planeta? Simples, sem ser o quê? Uma pessoa que almeja algo maior. Nós passamos aqui 100 anos, vamos colocar essa cifra, 50 anos, 100 anos. Quantos anos nós passamos a nível espiritual? Por uma nova encarnação? Como que eu posso atribuir o planeta Terra como o meu habitat natural? Não. Aqui é uma casa de passagem. Aqui eu apenas ciclo as minhas horas, o meu trabalho, sirvo a um bem maior. Mas quando eu volto ao meu habitat natural, eu sou aclamado, porque eu fui um completista. Eu sou o quê? Colocado numa área que eu acho que todos nós vamos passar por um determinado tempo, uma área um pouquinho mais esquecida, um pouquinho mais nebulosa, mas é curto espaço de tempo, o nosso umbralzinho íntimo de cada um. Mas a nossa casa, a nossa morada é a morada espiritual, não uma morada umbralina. É onde nós estamos a nível de sentar, de observar flores, tudo paz e amor, tudo pode crer, mas também de estudo e trabalho. Então vamos lá: terra, densidade, difícil locomoção em vida. A gente vê aqui hoje, nós estamos pregados no chão. Quando a gente consegue voar, não é de avião, de asa delta, dando os pulos, para
tentativa de ser um super-homem, um Batman, esborracha no chão. O céu, beleza, o sol, beleza, firmamento. Contemplávamos todo dia, estarmos do outro lado. Ô gente, quem dera a gente pudesse romper esses laços carnais e sermos só esfera espiritual. Ia ser bom demais, né? Poder volitar, poder viajar sideralmente em outros mundos, muito melhor do que viajar, né, para o bairro de São Paulo, para trabalhar amanhã. Tá certo? Mas é a nossa labuta, lá em Contagem, em Betim, ou em qualquer outro espaço onde temos que labutar e corrigir, sempre, fazendo correções no nosso norte, sabendo que o nosso norte está ali, e toda vez que a gente almeja um norte legal, vem uma tribulação e nos puxa e nos joga para baixo. Ainda dentro desse processo, assim como o mundo, fomos também criados, coexistindo entre dois níveis, o terreno e o espiritual. Terra, entre o humano carnal e humano, vamos colocar dessa forma, espiritual. Nós somos espíritos habitando um corpo físico, modelando um corpo físico que se perde com o tempo, e depois voltamos em outros tempos nessa mesma proposta, nesse mesmo processo carnal, a delongar outras vidas e fazer novas perspectivas de correções. Vida espiritual, verdadeira morada que a gente trouxe, verdadeira existência, né? Caminharemos na terra, vida após vida. Tempo através do tempo. Exercício cotidiano do que foi colocado para a gente lá na primeira existência. Tá certo? Germes latentes, sementes latentes. Nós somos virtuosos por natureza, somos divinos por natureza, só que nosso processo evolutivo ele é conquistado, ele é trabalhado. Ninguém é dado de graça, nada é dado de graça para nós. A única coisa que nos foi dada de graça foi existir. Na bondade divina, na bondade do Senhor da vida, Ele soprou em nós o processo, né, de vida e deu a oportunidade a cada um. Então, o nosso processo evolutivo ele é feito de conquista. Evolução é trabalho, trabalho é conquista. Mérito, bacana. Todos nós temos méritos, tá? Mas mérito não enche mochila de ninguém. Mérito diferencia. Mas se a gente ficar só no mérito do passado, do que a gente já exerceu, hoje, e a gente estagnar aqui, não somos nada. A nossa vida passada, ela é um exemplo vivo do que a gente tem que trabalhar. Se cada um olhar para dentro do próprio íntimo, vai entender que é necessário corrigir, é necessário evoluir. Então hoje o presente nada mais é do que um processo de exercício para a nossa vida futura. Tudo que fizermos aqui hoje de exercício de vida nos serve para a vida futura. O passado já foi. As nossas mágoas, as nossas incorreções estão lá atrás. Elas não existem mais, mas significam mais para a gente. As cicatrizes já estão lá atrás. Só que essas cicatrizes se abrem constantemente. É o nosso exercício presente. É o nosso exercício do dia a dia, galgando melhoras lá na vida futura. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas
sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Assim como o planeta era uma massa e foi construída, idealizada, arquitetada engenhosamente pelos senhores, filhos do Altíssimo, assim também nós, no início, éramos o quê? Simples, simples, simples. Quando a gente fala simples e ignorante, a primeira coisa que vem, né, é um martírio. O cara ignorante é um cara tosco, é um cara que é bruto, né? Mas vamos pensar, simples e ignorante. A gente carregava uma mochila, carregava uma sacola do lado, onde a gente não tinha nada. A gente precisava colocar coisas nessa sacola. Assim também como Cristo falou para os seus apóstolos, né? Hoje eu vos deixo por um determinado tempo, porque eu não dou conta desse processo que eu dava. Ele dava conta de tudo, mas ele quis passar para os apóstolos a necessidade que eles fossem de casa em casa, de região em região, levar o advento da boa nova. Iam falar línguas, iam curar, iam tirar demônios, mas sempre assessorados pelo Cristo. Então ali ele projeta em cada um a necessidade de sair das asas do Senhor e caminhar pelas próprias pernas. Eram todos simples e ignorantes, eram todos da comunidade. Nós tínhamos ali, né, coletores de impostos, Mateus. Nós tínhamos uma mulher bêbada, ligada ao processo da vida, a Valena. Nós tínhamos, né, pescadores, ou seja, gente do povo, gente simples do povo. Mas aqueles já eram escolhidos do Senhor, não naquele momento, já vinham sendo trabalhados ao longo das existências. Era necessário então evoluir, andar sobre as águas, purificar. Sempre quando a gente fala de águas, né, de batismo, ou de águas lá atrás, de banhos, né, tem até uma passagem, né, da mulher com hemorragia, né, que ter hemorragia era sinal de impureza, não podia tocar, tinha que ficar intocável durante o processo menstrual. Só que essa mulher já tinha 12 anos de hemorragia, de menstruação continuamente, né? Então ela é chamada de impura. Nessa passagem, naquela multidão toda, Cristo caminhando para a casa de um senhor, porque a filha estava moribunda, a multidão naquele processo vê Cristo e se junta, né? Dá licença, empurra daqui, empurra dali, encosta daqui, encosta dali. Essa senhora vê Cristo e tenta chegar perto, mas a única coisa que ela faz é encostar na sua túnica. E naquele momento, qual que foi a pergunta que Cristo fez? Quem me tocou? Ele fala: alguém me tocou. Quem me tocou? Ou seja, todo mundo estava tocando Cristo, mas ninguém tinha a condição moral ou a condição espiritual para que ele ali sentisse a saída da energia que ele sentiu. Naquele momento, pela fé, ela foi curada. Naquele momento, pelo processo de plasmar a energia, de sugar a energia do Cristo, ele sente o baque e fala assim: alguém me tocou. Então, nesse sentido, ali já começava todo um processo de mudança espiritual naquele povo.
Era necessário evoluir, andar sobre as águas, purificar. Então, naquele processo, ele é acusado ali por alguns agentes do Sinédrio e faz assim: se eu fui tocado ou se eu toquei uma mulher impura, né, nós vamos nos banhar. Aí ele registra aquela cena e fala assim: quem mais me tocou? Aí todo mundo levanta a mão. Então todo mundo foi por rio se banhar e se purificar. Então é o conceito das águas na purificação, o conceito do batismo na água, o conceito da água, né, sendo pura, limpando o organismo. E é o conceito que a gente tem até hoje: a hidratação do corpo, a limpeza do corpo. Faltava brilhar a nossa luz, éramos cegos e sem cor. Então, trazendo, assim também como a formação do mundo, a formação do ser espiritual. No início, era essa massa disforme, sem nada. Com o passar do tempo, agregamos valores. Com o passar do tempo, criamos oportunidades para os nossos germes latentes eclodirem, formarem árvores frondosas, multiplicando o nosso ser. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ali, gente, trazendo para o nosso nascimento, trazendo para o nascimento do planeta Terra. E haja luz, e a luz se fez. Nós éramos massa e precisávamos do princípio inteligente. No toque divino, ele coloca o seu dedo verde e fala: haja luz. E a luz se fez, o ser foi criado. Ali nós somos chamados de filhos. Somos divinos, assim como o planeta é divino, assim como tudo que rege, tudo que está aqui, que a gente conhece, é divino. Pulsava a vida, corria sangue. Então, no nosso processo de evolução, nós trouxemos a luz dada pelo Senhor da vida e desenvolvemos em nós o nosso arbítrio inicial. O primeiro descobrir que a gente pensava: arbítrio é consciência, arbítrio é consciente, todas as nossas decisões são conscientes. Isso é atribuído ao nosso arbítrio de decidir: vou ou não vou, faço ou não faço, quero ou não quero, mas eu, como espírito, decido, acertadamente ou equivocadamente. Ok? Então, nesse processo de arbítrio consciente, expande-se o divino em nós. Então, quando a gente junta a massa, o princípio inteligente, e desenvolvemos em nós essa capacidade de discernir, de opinar, de decidir, é a ação do divino em nós. É o crescimento evolutivo que é previsto para todo ser espiritual. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Gente, está aí como que Deus cria o Espírito, ou cria um planeta, e não vai achar que esse planeta, esse ser vivo, não é boa coisa. Quando a gente define um ser, uma sociedade, como algo desprezível, ou uma ação humana como algo desprezível, é o nosso ponto de vista, não é o ponto de vista do divino. Porque o divino, quando colocou o seu dedo e falou: faça-se luz, ele deu ali toda a estrutura disponível para aquele ser inerte se tornar algo poderoso. Era a feição do Pai, era tudo que o Pai tinha plasmado num ser que ele criou. Como que não pode esse ser
servindo, bonito, maravilhoso. Como eu digo, né? No serviço, sou bonito, charmoso, formoso, sou tudo. Mas nós desviamos o nosso processo evolutivo. Queremos, almejamos poder, riqueza, como se isso levasse a gente para algum lugar. Ter dinheiro é bom, gente. Faz a gente comprar coisas, faz a gente fazer viagens legais, faz a gente ajudar muita gente, não é? É bacana. Acumular, melhor ainda. Lembra do celeiro, onde foi acumulado muitas sementes? Veio então um tremor de terra, veio então uma tempestade e as sementes se perderam. Aqueles que eram ricos viraram o quê? Miseráveis. Assim somos nós no nosso processo de evolução. Quando, como o Herbert trouxe aqui na leitura inicial, quando os nossos vasos têm terra boa, não tem o porquê de não dar árvore frondosa. Se a nossa terra é ruim, vai dar árvore também do mesmo jeito. Mas o fruto não vai ser um fruto saudável, salutar. É preciso então arar a terra. É preciso entrar com a charrua e a enxada, adubar a terra, modificar o ser, para que essa árvore, hoje adubada, melhore a frutificação. Se a gente transpõe isso para a natureza, quem tem um terreno sabe muito bem, se não arar a terra, se não adubar a terra, se não fazer irrigação, tudo é fadado à morte. Deus sempre existiu em nós, mas a luz é conquistada, a evolução é conquistada. Gente, está lá. Se a gente não trabalhar, não exercer as leis naturais, não são os 10 mandamentos, não. São as leis colocadas para a gente como regras de existência. Se a gente não trabalhar, não enxergar as nossas traves nos nossos olhos, de passar ao lado de um moribundo e não estender a mão naquilo que a gente pode fazer, não é enxergar todos como necessitados, mas na oportunidade de se abrir, exercer com maestria, exercer com dignidade, com respeito, sem menosprezar. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Gente, a gente é feito de dualidades. O Evangelho traz ambiguidades, traz dualidades para a gente. E aqui ele está trazendo isso. Da mesma forma que Deus nos deu a luz como vida, Ele nos proporcionou a enxergar a noite. Assim como Deus fez em nós a capacidade de arbitrar e de discernir, e nós escolhemos um outro lado, que não o lado divino, o lado da luz, escolhemos o lado da noite, das trevas, as dores, o que acontece? A gente tem as duas coisas, equilibrando e desequilibrando. Eu trago sempre aqui na reunião de quarta-feira que o desequilíbrio ele é fundamental para a gente. Ele é peça-chave, peça importantíssima no nosso processo evolutivo. Sem o desequilíbrio, a gente não enxerga o outro lado que a gente precisa de correção. Se a gente acha que está sempre equilibrado, sempre norteado e tudo, nós vamos caminhando. Mas sempre tem algumas arestas a serem corrigidas, a serem aparadas. Então, viver é muito simples. Desequilibrar é complicado, mas se a gente enxergar o desequilíbrio como ponto inicial de uma reforma pessoal, o nosso micro, que somos nós, envolve o macro, que é a nossa família.
o marco que é a sociedade, que é o trabalho, o país, o mundo como todo. E esse era o objetivo quando Cristo reformula a lei de Moisés. Ele não destrói a lei, ele reformula. Ele quebra o decálogo e bota 2 mandamentos principais. Sem eles, nada somos. E esses 2 norteiam os outros tantos. Assim também como Gandhi, quando fala do Sermão da Montanha, se retirar tudo que tem nos livros de evangelização e deixar só o Sermão da Montanha, aquilo ali é a explosão de vida que a gente precisa. Aquilo ali norteia tudo. Então Deus chama o ser criado de filho, deu-nos a consciência, o instinto, as emoções, os sentimentos, as virtudes. Como busca de equilíbrio, a gente tem sempre que temperar o desequilíbrio. E somos sempre seres equilibrados. Não há dor e sofrimento. Dor e sofrimento são momentos. Vida é plenitude, é contínua, é cotidiana. Momentos, a gente vira a página. A vida não tem jeito de virar, a não ser exercitando. Quando a gente fala do aprendiz, do aluno, do professor e do mestre, por que Cristo era chamado de mestre? Porque ele sabia tudo, ele entendia tudo, ele via tudo, ele ouvia tudo, e ele tinha sempre uma resposta àquele que o buscava. O professor, ele descansa, ele ensina, mas ele descansa. Cristo não. O mestre não. O aluno está sempre questionando, aprendendo. Quando ele exercita, ele vira professor. E o professor, no exercício cotidiano, e quando ele se desprende e deixa expandir, deixa espalhar o que ele tem de melhor, que é o amor da sua intimidade, ele vira mestre. Somos divinos, deixemos então brilhar a nossa luz para que todos vejam a obra do Criador. Gente, aqui talvez eu tenha poucas pessoas que me conhecem em determinado ponto da minha vida. E quando eu trouxe, pedi para 2 pessoas virem aqui para frente, que são pessoas que eu estimei muito desde quando eu conheci. Tá? Então vocês levem isso no coração, porque realmente é gratificante estar do lado de pessoas que são conquistáveis pelo olhar, pelo que tem na intimidade. Tá certo? Então essas pessoas, assim como todos nós aqui, temos um brilho diferenciado. Não deixe que esse brilho fique debaixo da cadeira, fique debaixo de uma mesa, para que ninguém veja. Tenha ele sempre aguçado na face do Criador. Tenha ele sempre aguçado nos olhos de quem ama, nas palavras de quem apazigua. Tenha ele sempre aguçado, para que todos enxerguem o brilho que cada um tem. Não tenham medo desse brilho. Não tenham medo de ser filhos do Altíssimo. Isso é muito importante. A cada dia é acordar de manhã e falar assim: sou filho do meu Pai. O meu Pai me criou, me educou. Quando eu falo Pai, eu estou trazendo o Pai físico que nós tivemos, porque hoje cada ser que aqui está buscando respostas, tá? Buscando respostas porque a sociedade implementa isso em nós. Buscar sempre, bater e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Não é assim que está escrito? Por que então a gente não bate na porta do Senhor? E a gente fica lá murmurando, esquecendo, obliando que as coisas boas estão na nossa intimidade. Somos seres de brilho inimagináveis.
Somos cometas passando diante de todos, deixando apenas um rastro de luz quando a gente passar. Então, fica o convite a todos: deixe brilhar a luz que cada um tem. E é um brilho significativo, é o brilho divino. Tá? Em cada momento, em cada gesto, em cada olhar, em cada palavra, em cada coração que a gente abraça como irmãos, tá? Em cada coração que a gente abraça fraternalmente. Paz e luz a todos.